Quando a gente pensa na história do Êxodo, a primeira imagem que vem à mente é, quase sempre, a da libertação política, né? Um povo fugindo da escravidão. Mas, e se o verdadeiro conflito ali não fosse sobre corpos, mas sobre altares? E se, no fundo, a gente estivesse olhando para uma batalha espiritual gigantesca sobre a quem se deve adorar? Pois é, a maioria de nós aprendeu que sim. Mas as fontes sugerem uma camada muito mais profunda. A questão central não era se o povo de Israel iria trabalhar, mas para quem eles iriam trabalhar. E olha, isso muda completamente o jogo. A chave para a gente destravar esse entendimento está numa única palavrinha hebraica, avad. Essa palavra é incrível porque ela significa ao mesmo tempo trabalhar, servir e adorar. No Egito, o avad de Israel era trabalho forçado para o faraó. A chamada de Deus era para que esse mesmo avad se transformasse em adoração voluntária para ele. Então o X da questão é este. A disputa não era se o povo iria servir, mas a quem. Deus não estava só libertando um bando de escravos. Ele estava reivindicando para si um povo de adoradores. O que aconteceu no Egito foi, na verdade, uma verdadeira insurreição litúrgica. Sabe, no começo a resposta do faraó foi só força bruta. Mais tijolos, mais opressão, mas depois que as primeiras pragas começaram a cair, ele percebeu que a força não ia resolver. E é aí que o tirano se transforma num diplomata e o campo de batalha muda totalmente. E então ele apresenta 4 propostas, uma mais sutil que a outra. E que ninguém se engane, não são ofertas de paz. É um verdadeiro manual estratégico para sabotar a adoração genuína, tentando anular o efeito dela sem precisar proibi-la abertamente. Vamos analisar a primeira proposta, que é a mais direta de todas. A lógica é, se não dá para impedir que adorem, então vamos diluir essa adoração. Vamos misturá-la com a cultura local. É a clássica armadilha do sincretismo. A oferta do faraó parece bem razoável. Claro, podem adorar o Deus de vocês, mas façam isso aqui mesmo, no Egito. Em outras palavras, sejam religiosos, fiquem à vontade, mas não se separem do meu sistema, do meu mundo. Moisés, claro, recusa na hora. Mas por quê? Porque ele sabia que aquilo que é sagrado para Deus, muitas vezes, é uma abominação para o mundo. Adorar a Deus nessa terra significaria uma fé que não muda nada, uma adoração que não transforma. E como isso se parece hoje em dia? Bom, se manifesta como uma fé que não impacta o comportamento, sabe? Que simplesmente adota os valores e a ética do mundo ao redor. É a tal da igreja camaleão. O princípio é muito claro: não dá para curar um mundo se a gente é igual a ele. Certo, a primeira proposta não colou. O faraó, então, fica mais sutil. Ele até permite a separação, mas só uma separação superficial de fachada. Agora, a oferta é a seguinte: tudo bem, podem sair do Egito. Mas não vão muito longe. Fiquem aqui na fronteira, onde eu ainda consigo ver. Não precisa ser fanático, não precisa exagerar. E o perigo aqui, gente, é sutil, mas é gigantesco. Ficar na fronteira significa que o cheiro das cebolas do Egito continua por perto. Na primeira dificuldade no deserto, a tentação de voltar é enorme. É uma fé sem comprometimento total, com um pé em cada canoa. Hoje, isso se traduz em manter uma rota de fuga, um plano B. É manter aquele contato tóxico no celular, sabe? Aquela porta entreaberta para um hábito antigo. Deus chama para águas profundas, mas a fé de fronteira prefere ficar ali, no rasinho. Depois de levar 2 nãos, a estratégia do faraó muda de novo. Se não dá para atacar a consagração pessoal, o foco do ataque talvez precise ser mais íntimo, mirando no legado, na próxima geração. E é aqui que a coisa fica ainda mais séria. O faraó basicamente desiste de lutar pela consagração individual e foca toda a sua energia em quebrar a unidade familiar. A proposta é diabólica na sua inteligência. Podem ir os adultos, os homens, mas as crianças ficam. O faraó é um estrategista demográfico. Ele sabe que se os filhos ficarem no Egito, uma de 2 coisas vai acontecer. Ou os pais voltam, ou a fé deles morre com eles no deserto. E aqui a gente vê um eco claríssimo da batalha cultural dos nossos dias, não é? Aquela ideia de que a fé é um assunto privado, que não se deve incomodar os filhos com religião. Mas a resposta de Moisés é firme, total. Havemos de ir com os nossos jovens e com os nossos velhos, com os nossos filhos e com as nossas filhas.
E agora a gente chega na proposta final. E olha, talvez essa seja a mais perigosa de todas. O faraó parece ceder em tudo, mas ele ataca o coração do sacrifício, a própria substância da adoração. Num último lance, ele diz: vão todos, homens, mulheres, crianças, mas deixem os rebanhos. Parece uma rendição completa, né? Mas não é. O faraó entendia de teologia. Ele sabia que o Deus de Israel exige sacrifício de sangue. Sem os rebanhos, o povo de Israel chegaria ao deserto, construiria um altar, mas não teria nada para oferecer. Seria uma adoração vazia, um ritual inútil. É a proposta de uma fé sem entrega, de honrar a Deus com os lábios, mas manter os bens, a grana, sob o controle do Egito. Percebe a tática? A diplomacia do faraó tenta fatiar a entrega, pedaço por pedaço. A resposta de Moisés, por outro lado, é um modelo de integridade e de consagração total. Então, recapitulando a estratégia, a gente vê o ataque à santidade, depois à profundidade, depois ao legado e, por fim, à própria substância da adoração. Cada proposta é um passo calculado para uma fé completamente neutralizada. E a essa altura, a indignação de Moisés simplesmente explode. A resposta dele é definitiva, poderosa e se torna um princípio para todas as gerações. Os nossos rebanhos também irão conosco, nenhuma unha ficará. Isso significa disponibilidade total. Tudo que se tem e tudo que se é pertence ao altar. E tudo isso, claro, nos leva a uma reflexão final. Essa diplomacia não ficou lá no Egito Antigo. As mesmas propostas, com outras roupas, são feitas hoje. A pergunta que ecoa através dos séculos não é se haverá adoração, mas como. Será que vai ser uma adoração comprometida, superficial, fragmentada, vazia? Ou será que vai ser total, sem deixar nenhuma ulha para trás?